maioria dos investidores de fundos imobiliários estão vendo a sua carteira despencar por conta dessa alta da taxa Selic. Mas e agora? É o fim dos fundos imobiliários? Tem muita gente falando que os fundos imobiliários é uma pirâmide por conta dessa queda. Mas será que realmente chegou a hora de vender tudo e sair correndo para renda fixa e ganhar 12% ao ano ali tranquilamente? E é esse que vai ser o assunto do vídeo de hoje. Eu vou te mostrar por que nesse momento de crise é a melhor oportunidade de todos os tempos para comprar fundos imobiliários. Então fica comigo até o final desse vídeo. Para você que está chegando hoje, eu me chamo Rickson e aqui é esse canal aqui pra gente falar de finanças e investimentos. Então se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal e deixa um like. Você que já investe há algum tempo já reparou que quando a taxa Selic começa a subir, a bolsa de valores em si começa a cair? Mas por que isso acontece, né? Acontece porque muitos investidores, a maioria deles que são os conservadores, tiram seu dinheiro dos ativos de risco, que são fundos imobiliários, ações, ETFs que tem na bolsa também. Eles tiram seus investimentos dali e correm para renda fixa. Ainda mais que a taxa Selic atualmente subiu para 12,25% ao ano, o que dá mais de 1% ao mês. Mesmo alguns investidores pagando imposto no Tesouro Selic ou em algum título de renda fixa, eles preferem colocar o seu dinheiro lá nessa renda fixa para ficar mais seguro. Eles começam a vender os seus fundos imobiliários, pegam o seu dinheiro e jogam lá na renda fixa e ficam mais tranquilos recebendo 1% ao mês. Mas os fundos imobiliários não têm imposto de renda, então por que algumas pessoas fazem isso? Porque, como eu falei, as pessoas querem aquela taxa de 12%. E a taxa Selic, alguns bancos já projetam ano que vem ela bater até 15%. É uma alta bem grande, cara. E olha esse gráfico aqui que mostra como que o Ibovespa se comporta quando a gente está no ciclo de corte da Selic. Quando surge que a Selic vai cair, o Ibovespa ele começa a subir e vice-versa. No começo do ano a gente estava com uma taxa Selic ali de 10,5%. Só que nas últimas reuniões ela começou a subir e na última reunião agora ela subiu 1 ponto percentual. E o mercado estava esperando somente 0,75% de alta, mas ela já subiu 1%. E nas duas próximas reuniões o mercado também está projetando que ela continue subindo 1%, chegando a bater 14% no ano que vem. Mas por que eles fazem ainda, sendo que os fundos imobiliários continuam a mesma coisa, pagando dividendos todos os meses e com os fundamentos em dia? Muitas pessoas que investem, elas não investem focada no longo prazo, elas investem para ganhar momentaneamente. Então elas não aguentam ver essa queda na sua carteira e correm para renda fixa, onde é meio que impossível você perder dinheiro ali dependendo do título de renda fixa que você está pegando. Então para quem investe já para o longo prazo, vê isso como uma oportunidade, vê isso como uma promoção. E há muito tempo, desde a pandemia, não tem essa promoção no mercado e creio eu que depois dessa promoção vai demorar ainda alguns anos para a gente ver novamente os fundos imobiliários nesses preços. Então, como eu falei, quem está pensando no curto prazo vê isso como uma crise, mas quem pensa no longo prazo vê isso como uma oportunidade. E quem é que não gosta de promoção, né? Ainda mais em fundos imobiliários que te pagam dividendos todos os meses. Aí eu escolhi 3 fundos imobiliários aqui que são excelentes. 2 deles eu tenho na minha carteira, um eu tinha, mas eu acabei vendendo, mas eu tô querendo colocar ele novamente. O primeiro, gente, é o HGLG11. Acho que muita gente que investe em fundos imobiliários já conhece ele. É um fundo de logística, é um fundo de tijolo e é um fundo excelente, tá? O HGLG no último ano distribuiu um dividend yield de 8,67%. Então é muito legal você receber ali 0,8, 0,7, 0,9 ao mês. Então se você investisse aí 100 mil reais, você receberia 8 mil reais anualmente. Dividendos distribuídos nos últimos 12 meses dele foi R$13,20. E o valor patrimonial dele é 157,39. Só que ele está sendo negociado no mercado com PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, de 0,97. Então você está comprando esse fundo imobiliário no momento com desconto. E há muito tempo esse fundo não entra com esse desconto, gente. Como eu falei, essa queda ela só se compara com a pandemia, porque essa alta da taxa Selic, essa inflação subindo, a Selic batendo 15% no ano que vem é sim considerado meio que uma crise no mercado financeiro. Então, como vocês podem ver aqui, esse fundo vale R$157, mas o último preço dele na sexta-feira, quando a bolsa fechou, ele fechou a 151. Como vocês podem ver aqui, como ele vem mantendo ali uma faixa de preço de 160, 162 há muito tempo, mas quando chegou aqui em dezembro, ele já começou a despencar e ele bateu a mínima dele de R$142 no dia 4 de dezembro. E ó, o patrimônio líquido desse fundo é de 5 bilhões de reais. Como eu falei, ele investe em imóveis físicos. Então ele tende sim a valorizar acima da inflação ao longo dos anos. A taxa de administração desse fundo é de 0,05, é quase imperceptível aí no final do ano. O número de cotistas desse fundo é de 491 mil investidores. Aí, ó, como vocês podem ver aqui, ó, é quase fixo o pagamento de dividendos dele. Desde 11 de 2023 até 12 de 2024, ele vem pagando R$1,10. Então você investiu R$152, mês que vem você já recebe o dividendo de R$1,10. Aí aqui tem alguns imóveis do HGLG, né? Centro Logístico Embu, Condomínio SJC, Distribution Center Barueri. Então são muitos imóveis que ele tem. No total ele tem 55 unidades e a vacância média dele é 9,28%. É sempre bom você analisar a vacância dos imóveis de tijolos. Por quê? Porque essa vacância ela diz quantos imóveis ele tem em média ali desalugados. Porque se ele tem muitos imóveis, se a vacância é muito alta e tem muitos imóveis desalugados, o rendimento que você tende a receber aí todos os meses dos dividendos, eles tendem a ser menos, porque o fundo não está recebendo
recebendo aluguéis desses imóveis que estão desalugados. Então é bem legal você reparar nessa vacância. Essa vacância média aqui de 9,28 ainda é uma vacância alta, mas esse fundo, como vocês viram, ele continua pagando seus mesmos dividendos, R$1,10, já faz mais de um ano. Então ele é um fundo imobiliário excelente. Aí o segundo fundo imobiliário, gente, é o XPML11, é um fundo de shopping. Eu tenho esse aqui na minha carteira, ele é administrado pela XP Investimentos, a corretora da XP. Nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 11,15% ao ano. É um dividend yield bem legal, referente ao valor da sua cota atual, né, claro. No último ano, R$11,93 dos dividendos pagos, né, você investiu em uma cota e recebeu R$11,93 no ano desse fundo imobiliário. O valor patrimonial dele, uma cota justa dele, é R$119,16. Só que o preço sobre o valor patrimonial dele também tá 0,83. É um descontaço no valor da sua cota. Ó, no último pregão ele fechou R$97,65. Então, um fundo que vale R$119, você tá pagando atualmente R$97. É um descontaço, cara. Como vocês podem ver que ele também mantém o preço ali ao longo dos meses, né? Só que quando chega em setembro que ele já começa o movimento dele de queda. Ó. E quando foi aqui também no dia 4 de dezembro, que foi um sangramento aí no mercado de fundos imobiliários, ele bateu R$91 a sua cota. R$91, cara. Tava comprando um fundo imobiliário que paga dividendos muito bom, com imóveis físicos por R$91. Aí o patrimônio líquido desse fundo é de 7 bilhões de reais. Ele é um pouco maior do que o HGLG11. O valor dos ativos desse fundo é de 8 bilhões. Então ele tem vários shoppings aí no portfólio dele, tá? Que vale mais de 7 bilhões de reais. A taxa de administração desse fundo é de 0,06 e o número de cotista dele já passa aí mais de meio milhão. Aqui tá os últimos dividendos dele. Eu vou puxar todos aqui referente a um ano atrás. Então ele vem pagando 0,85, 0,85, 0,9, 0,92, quando foi aqui em fevereiro. Possivelmente porque o Natal do ano passado deve ter sido bem fraco, mas aí quando foi em março ele já voltou com os seus pagamentos recorrentes. Aí aqui o histórico de dividendos, né? O último dividendos pago dele foi no dia 25/11, então ele ainda não pagou esse mês, ele ainda vai pagar. E aqui embaixo tem os imóveis do XPML. Ele tem o Campina Shopping, Catarina Fashion Outlet, Caxias Shopping, Downtown Shopping. E esse shopping aqui, gente, não quer dizer que ele é dono de todos os shoppings que estão aqui. Ele pode ter uma parte daquele shopping e recebe os aluguéis todos os meses. E o total de shoppings que ele tem participação são 34 mil shoppings no Brasil todo. E a vacância média dele é de 3,24%. Então é um excelente fundo, eu tenho ele na carteira, tá? Ele é administrado, como eu falei, pela XP Investimentos. Ele já tá no mercado há muito tempo e ele paga ótimos dividendos. E agora vamos para o LZR11, que é um fundo de logística, um fundo de galpões também. Nos últimos 12 meses ele pagou 9,39% de dividendos, referente ao valor da sua cota atual. E os dividendos totais desse fundo no último ano foi R$10,06. O valor justo da cota desse fundo é R$105. E no último pregão ele fechou a 97, quase o mesmo valor do XPML, né? Esse fundo aqui também, cara, é muito difícil você ver ele nesse valor, tá? De R$97. Como vocês podem ver o gráfico aqui, ó, ele sempre vem mantendo acima de R$100 e quando chegou ali em outubro ele já começou a dar uma queda. No dia 4 de dezembro também ele bateu R$94. Então esse dia realmente foi um desespero nos fundos imobiliários, eu lembro desse dia. O preço sobre valor patrimonial dele, como vocês viram, 0,93, está super descontado a sua cota e ele tem 12 milhões de cotas atual no mercado. O patrimônio líquido dele é de 1 bi, referente aos outros dois fundos imobiliários, ele é um pouco pequeno, né? O número de cotistas nesse fundo também é um pouco pequeno, 157 mil, mas é um fundo excelente que muita gente conhece, tá? Aí deixa eu mostrar aqui os dividendos, olha também como ele vem pagando recorrente, né, ao longo dos tempos. No último mês ele pagou 0,78, ele pagou um pouco menos, né? Ele ainda não pagou esse mês, ele vai pagar no dia 25/12, ainda não saiu. Aí aqui embaixo tem alguns galpões do ALZR11, né? O Ar Liquid, Galpão Vila Carioca, APTIV Espírito Santo do Pinhal, Atento Del Castilho, Balduco lá em Guarulhos, e total de unidades dele, 31 unidades, 31 imóveis, tá? A vacância média desse fundo é de 6,45. Como eu falei para vocês, vocês precisam analisar sempre a vacância dos fundos imobiliários de tijolo que vocês estão comprando. Esse aqui é o índice dos fundos imobiliários, que é o IFIX. Olha que desastre no último ano, quanto que ele está caindo. O IFIX está caindo 10,24% acumulado esse ano. Então é sim um momento excelente. Então sim, a gente pode chegar no preço do IFIX quase a mesma coisa do que na pandemia. Mas Rick, se você não está falando que a taxa Selic vai continuar subindo, então vai surgir mais oportunidades no ano que vem. Realmente, isso é verdade. Porém, não tem como a gente prever o futuro, gente. Isso pode acontecer? Pode, mas a gente não sabe quando e nem se realmente vai acontecer. Então é muito melhor a gente ir fazendo o nosso preço médio agora, no momento, a gente ir comprando essas coisas com desconto
desconto, esses fundos imobiliários com descontos, do que a gente esperar que ano que vem vai descer mais. Como a gente vai continuar investindo todos os meses ali, aportando recorrente, no ano que vem a gente vai continuar aportando e vai continuar baixando seu preço médio. E quando a taxa Selic voltar a cair, porque claro que ela vai voltar a cair, ela pode sim continuar alta por um bom tempo, pode ter fundos imobiliários super descontados aí por um bom tempo, mas uma hora a taxa Selic tem que cair, porque senão o Brasil vai viver em crise, né? Quando ela cair, além de você ganhar os seus dividendos todos os meses, você ainda vai ganhar com a valorização dessas cotas, gente. Então vamos supor que você recebeu 10 centavos de dividendos de um fundo imobiliário atualmente. Só que esse fundo imobiliário, antes ele era R$10 e você recebeu 10 centavos de dividendos, então ele estava pagando 1% ao mês. Só que esse fundo imobiliário desceu para R$8, mas continua pagando os mesmos 10 centavos. E você comprou esse fundo a R$8, então você já não está recebendo mais 1%. Você está recebendo 1,2, 1,5 ali ao mês desse fundo imobiliário. Então, como ele está descontado a R$8, quando ele voltar para 10, você já vai ganhar com a valorização aqui também. E como vocês sabem, eu tenho 43% em fundos imobiliários, 40% em ações, 10% em criptos e um pouco lá fora em ETFs internacionais. Então, desde setembro, a minha carteira de fundos imobiliários só cai. Nesse mês de dezembro, eu já perdi R$11.584.000 de fundos imobiliários. Mês passado foi 8 e em outubro foi 5. Então, eu já perdi um dinheirinho bom aí em fundos imobiliários, hein? E a minha variação, gente, 14,07% em fundos imobiliários. Eu já perdi um dinheirinho aí bem legal. Tá caindo bastante, todos os fundos imobiliários da minha carteira, e eu acredito que na carteira de quem investe também em fundos imobiliários tá assim, tudo no vermelhinho. Como vocês estão vendo aqui, eu tenho 8 fundos imobiliários: LZR, XPML, VISC, XPLG, KNCR, RBRY11, BCFF, MXRF11. O BCFF11 ele já vai sair da carteira porque ele vai ser trocado pelo BTHF11, né, porque teve uma troca aí, e o MXRF11 eu comecei a aportar nele recentemente, eu tenho apenas R$12.000 nele, e é um fundo também de papel muito bom, que tá 0,95%. Então eu tenho um fundo imobiliário na minha carteira e também na carteira de outros investidores aí acima de 1 sobre o preço do seu valor patrimonial. Então todos os fundos estão descontados. Até o momento eu ganhei 6.455 em fundos imobiliários. Pô, Rickson, então você tá no prejuízo aí gigante, né? Eu não tô nesse prejuízo todo, cara, porque eu não vendi. Só perde quem vende. E eu acredito muito nesses fundos imobiliários. Eu acompanho ele todos os meses, hein? Porque uma hora a taxa Selic vai cair e os fundos imobiliários vão voltar no preço normal. Então isso aqui é o que eu recebi de proventos de fundos imobiliários, 710. Nesse mês de agosto eu vou receber 1.058 de fundos imobiliários. Então já é um rendimento bem legal ao longo dos meses. Em janeiro eu também vou receber, fevereiro, março, e eu vou continuar recebendo os dividendos ali todos os meses, independente dessa queda. E o que está segurando a rentabilidade da minha carteira, gente, como vocês podem ver, eu tô com 35,11% de rentabilidade. O que está segurando é as ações um pouquinho e principalmente o Bitcoin, que subiu 148% na minha carteira. O meu preço médio de Bitcoin é 259 mil e o preço atual de um Bitcoin hoje é 613 mil. Então eu já ganhei mais de 100% de rentabilidade em Bitcoin. E é isso que está segurando a rentabilidade da minha carteira. Então, como vocês viram, a minha carteira também tá despencando. E sabe o que eu tô fazendo? Tô aproveitando. Não estou recomendando que você pegue seu dinheiro e vá comprar fundos imobiliários. Vocês têm que estudar, vocês têm que seguir a estratégia de vocês. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês estão fazendo aí nesse apocalipse dos fundos imobiliários? Vocês estão vendendo e indo para renda fixa ou vocês estão aportando todos os meses? Me conta aí nos comentários. E se você curtiu esse vídeo aqui, pessoal, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e principalmente ativar o sininho para vocês continuarem acompanhando os conteúdos aí que eu tô trazendo toda semana. Eu também tenho um quadro aqui no canal que eu invisto R$300 todos os meses numa carteira que eu comecei do zero, principalmente para as pessoas iniciantes. Então continua acompanhando a gente que eu vou trazer para vocês análises e novos aportes. Então muito obrigado a você que viu o vídeo aqui até o final e até o próximo vídeo.